juntos e iniciando uma lição nova, iniciando um trimestre novo, com uma lição bastante pertinente em função das últimas lições que a gente vem estudando. O desenho dessas últimas lições nos conduziu para uma questão primária, que é a compreensão plena da nossa mensagem, uma compreensão plena do modelo bíblico como sendo a garantia de fé e estrutura para o tempo atual, para o tempo presente em que vivemos. Mas há um risco de que a gente use exatamente esse tipo de conhecimento e esse tipo de abordagem como algo exclusivamente para dentro, ou seja, como um conhecimento que nos faz desenvolver, que nos faz crescer, que nos faz alimentados enquanto palavra de Deus, mas que para aí, que termina aí. A lição desse trimestre é uma provocação a todos nós para inverter esse modelo e cumprir a missão. Daí vem a abordagem geral, o título geral do trimestre, a forma ampla com que a lição vai nos levar para essa questão do cumprimento da missão. Então vamos começar por aí, título geral da lição. Quem está com a lição em mãos, qual é o título para o trimestre? Aquilo que a gente vai estudar. O título da lição dessa semana, por que testemunhar? O título geral do trimestre. Está na capa da amigos lição. Para Deus, alegria de participar de sua missão. Então, o desenho da lição desse trimestre é um chamado ao cumprimento da missão. Por uma razão básica, enquanto a missão não for cumprida, Cristo não vem. Ou, em outras palavras, se a missão não for cumprida, Cristo até vem, mas nós não vamos. Portanto, há uma dimensão interessante na abordagem do trimestre e na provocação que o trimestre vai fazer, no sentido de que Deus não precisa de nós para o testemunho, mas Deus nos escolhe para testemunhar como oportunidade de salvação. E essa é a primeira grande questão dentro do desenho da lição de abertura, que é a lição número 1, nessa pergunta que ela faz de maneira retórica, qual a razão para testemunharmos? Por que deveríamos testemunhar de nossa fé ou testemunhar da pessoa em que acreditamos? Vamos lá, verso dessa semana. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Maravilha. A primeira questão interessante desse verso que abre a lição, esse verso que torna a lição para nós uma parte importante de abertura, é a gente dividir os compartimentos desse verso. Há algumas coisas muito interessantes no verso de Timóteo, na carta de Timóteo, capítulo 2, que ilustram o sentido pleno da missão, o sentido pleno do testemunho. A primeira coisa desse verso é que testemunhar é algo bom, é aceitável diante de Deus. E essa é a primeira referência importante do modelo. Ou seja, por que testemunhar num sentido mais amplo da pergunta? Testemunhar é uma resposta ao que Deus faz em nosso favor. Deus nos tira de uma condição de perdidos e nos coloca na condição de filhos outra vez. Deus nos tira na condição de mortos e nos coloca vivos outra vez. Portanto, qual é a razão do testemunho? Isso é bom, isso é aceitável diante de Deus. Afinal de contas, não tem outra forma de responder a Deus enquanto gratidão pelo que ele fez do que dizer para os outros o que ele fez. Ou seja, contar para os outros quem é Deus e o que ele fez por nós. Por isso, é bom, é aceitável a Deus. A outra coisa que aparece no verso que é interessante é o que tem como referência no coração de Deus enquanto desejo. A expectativa de Deus é que não só eu, que encontrei Deus, seja salvo, mas todos aqueles que ainda não sabem que estão salvos, ou seja, que estão vivos por causa de Deus, necessitam saber disso para responder se querem continuar vivos, para responder se querem viver sob esse paradigma. Então vem a segunda parte do verso que diz: qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, o coração de Deus é um coração de amplitude tal que cabe toda a humanidade, cabe todos os seus filhos.
Portanto, o desejo de Deus, o desejo primário de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia reproduz isso em vários textos. No texto que descreve a destinação humana a partir do coração de Deus, a destinação humana ou a predestinação humana é de que todos fossem salvos. No coração de Deus, esse era o paradigma. Porém, a escolha de permanecer nessa condição é do ser humano, ela é livre. Portanto, o ser humano tem que decidir se aceita de fato isso e quer continuar assim. E aí vem a terceira parte do verso, abrindo a lição, dizendo que há um outro elemento importante no desejo de Deus. Deus não só deseja que as pessoas sejam salvas, isso é importante e está no coração de Deus enquanto expectativa, mas Deus também deseja que todos aqueles que sejam salvos conheçam plenamente quem é Deus, conheçam plenamente qual é a verdade. E por isso o verso termina dizendo: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade tem dois paradigmas na Bíblia, um pessoal, ou seja, a verdade na Bíblia é uma pessoa, assim como a sabedoria na Bíblia é uma pessoa, mas também a verdade é um conjunto de paradigmas ou elementos conceituais a respeito do que Deus é e faz. Por um lado, o pleno conhecimento da verdade está ligado ao pleno relacionamento com Deus, mas por outro lado, está ligado ao que eu aprendo no processo de estar com Deus, no processo de me ligar a Deus. E, portanto, há 3 pontos de ancoragem nessa pergunta que abre a lição: por que testemunhar? Primeiro, porque é bom, é agradável a Deus. Segundo, porque isso cumpre o desejo de Deus em salvar a todos. Terceiro, porque é neste processo do testemunho que eu conduzo as pessoas ao conhecimento pleno da verdade. E aí a gente tem o caminho desenhado para o testemunho, o que significa testemunhar de fato a respeito de Deus e a respeito do seu amor. E assim começa o nosso percurso na lição desse trimestre. Na lição que a gente abordou essa semana, há algumas questões de propostas de resposta a essa pergunta em vários aspectos de textos bíblicos que a gente foi chamado a reler. São textos conhecidos, alguns deles até clássicos, dentro da estrutura bíblica, e cada um desses textos a gente foi convidado, olhando para eles, a responder essa pergunta: por que testemunhar? Por aspectos diferentes do modelo. A primeira referência de resposta a essa pergunta, agora já entrando num percurso um pouco mais diretivo da lição, o processo do testemunhar é um conjunto, é um portfólio de oportunidades que a gente concede a pessoas, concede dentro do processo a estrutura de salvação. Portanto, 2 coisas são importantes nessa abertura, nessa resposta inicial ao modelo do porquê testemunhar. Existem pessoas diferentes no mundo, com características diferentes no mundo, e pessoas diferentes necessitam obrigatoriamente de modelos diferentes de abordagem, estruturas diferentes de aproximação. Essa estrutura diferente de aproximação permite, de alguma forma, que a gente consiga encontrar métodos, formas, estruturas distintas para abordar as pessoas. E nesse sentido, o portfólio de oportunidades tem a diversidade de pessoas incluídas na forma de aproximação. Esse é um aspecto das oportunidades. O outro é linear, é temporal. Nem todo mundo aceita as oportunidades numa primeira instância, num primeiro momento. E, portanto, o testemunhar é um processo recorrente, insistente, persistente de oferta de oportunidades, que é uma outra coisa interessante dentro do modelo de salvação. O que nos leva a um olhar para Jesus, como é que Jesus lida com essa questão da salvação, como é que Jesus lidou com esse processo e que legado ele deixa nesse processo. A persistência de não desistir é uma demonstração clara do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Foram 3 anos e meio tentando salvá-los. 11 deles se salvaram e 1 não. Porém, Deus não desistiu deles durante os 3 anos e meio, até que um deles desistisse de si mesmo.
Cristo não desistiu de Judas, mas Judas desistiu de Cristo. Portanto, isso nos mostra o paradigma do que é também a oferta de oportunidades. É a resistência e a persistência de continuar tentando, de continuar buscando, ou seja, enquanto uma pessoa não finalizou sua escolha, ou seja, enquanto ela está viva, e eu não sei que ela finalizou sua escolha, a oportunidade existe. E, portanto, é da nossa responsabilidade persistir no modelo de oferta de oportunidades. E aí tem um texto, como eu falei, tem vários textos clássicos na lição. Se alguém puder, já que está com a Bíblia fácil aí, lê para a gente o texto de Tiago, capítulo 5, os versos 19 e 20. Esse é um texto clássico e vale a pena o relembrar, porque há duas características interessantes dentro desse texto e importantes na compreensão do que é Deus olhando para o ser humano na busca de salvação. Tiago capítulo 5, verso 19 e 20. Se alguém quiser compartilhar a leitura com a gente, esteja à vontade. Eu vou compartilhar, Moisés. Ok. 5, 19 e 20. Isto. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, do que trata esse verso quando fala da oportunidade de salvação? Há um conceito aí dentro desse texto que inicia o verso, ou seja, que inicia a abordagem, dizendo que alguém cometeu um erro, ou alguém errou, alguém se desviou, alguém saiu do protocolo. A primeira coisa interessante desse alguém saiu do protocolo é que ele aborda, em tese, todos, num primeiro momento. Ou seja, todos nós que nascemos em condição de pecado e, portanto, estivemos separados de Deus. Nesse sentido, Deus nos buscou, Deus nos resgatou e nos trouxe ao conhecimento da verdade. Porém, o que esse texto traz de interessante é que esse processo não é uma constante absoluta. Ou seja, o fato de Cristo ter me resgatado do Evangelho não significa que eu permanecerei assim. Então vem uma frase interessante abrindo o texto dizendo: se algum entre vocês, ou seja, estes que já conheceram a verdade, se algum entre vocês desvia-se da verdade e outro for atrás dele e o converter, ou seja, fizer com que ele volte ao caminho, duas coisas estão garantidas aí. A primeira dessas coisas é que aquele que converteu-se ao caminho está salvo da morte. Em consequência disso, aquele que ajudou a conversão salvou o outro da morte. A segunda característica interessante é que imediatamente cobre a multidão de pecados. Por que é legal olhar esse texto? Porque essa é exatamente a ação de Deus. Deus busca resgatar seus filhos e assim que os resgata, o que faz com os seus pecados? Lança nas profundezas do mar, para que ninguém encontre. Portanto, quando o texto nos adverte do desejo de Deus em salvar, há uma dupla dimensão na salvação. Uma delas é tirar da morte e trazer para a vida. A outra é pegar aquilo que mata e jogar bem longe para que ninguém encontre. Essa é a parte difícil do fenômeno. A primeira é fácil. Você ajudar alguém a se salvar é a parte fácil. Mas você cobrir a multidão de pecados daquele que você salvou é a parte difícil. Porque na estrutura humana, a tendência é evocar o pecado e deixá-lo latente. Porque acontecem várias coisas quando você faz isso. A primeira delas é que você se sente melhor do que o outro, porque você colocou o pecado dele acima do seu. A segunda é que se esse pecado de alguma forma mexe contigo, a tua tendência é colocar isso como um processo de vingança. Na abordagem de Deus sobre salvação, o processo é diferente disso. Deus não salva alguém para pisar em alguém, mostrando e escancarando sua multidão de pecados. Deus salva alguém para esquecer dos seus pecados, cobri-los com a sua graça. E é esse tipo de salvação que Cristo nos convida a levar ao mundo. Um modelo de graça que, na própria abordagem,
da lição introdutória, a gente é chamado a atenção a observar o texto de Romanos e, na abordagem do texto de Romanos, entender como é que Cristo exalta a questão da graça e a questão da salvação e de que jeito essa graça justifica o pecado e amplia a condição de recepção do ser humano a Deus. E essa é a parte interessante desse modelo, da abertura desse modelo de salvação. Na carona disso, fomos chamados a atenção a olhar o aspecto que abre o verso áureo. O verso áureo diz que uma das razões para testemunharmos é exatamente o fato de que isso agrada a Deus. Ou seja, Deus se agrada do nosso testemunhar. Bom, se Deus se agrada do nosso testemunhar, isso significa dizer que, de alguma forma, todo esse processo do testemunho enche o coração de alegria, o coração de Deus de alegria. E a pergunta é, por que Cristo se agrada da salvação? A razão é muito simples. A salvação implica, ou seja, a salvação está ligada de forma direta a uma questão primária. A questão primária da salvação é que Cristo morreu por todos, quando ainda eram pecadores. Ora, por que agrada a Deus o nosso desejo em salvar, o nosso processo de testemunhar? Porque Deus não é masoquista, essa é a primeira questão. Ninguém se entrega voluntariamente para morrer, para salvar outros e quer que isso seja enterrado e ninguém saiba. A razão pela qual testemunhar agrada a Cristo, porque isso é a prova de que eu aceitei o sacrifício de Cristo. Aceitar o sacrifício de Cristo não é um desejo de ser salvo, embora isso até aconteça. Aceitar a graça de Cristo é uma referência diferente, é aceitar a missão de dizer para os outros que Cristo morreu e escancarar isso para todo mundo. É mais ou menos como você ganhar um grande presente. Por exemplo, imagina que você, só para usar um presente mesquinho, imagina que você fosse presenteado com, por exemplo, vou usar um exemplo fútil, você fosse presenteado com uma Porsche Panamera ou uma Ferrari. E junto com ela viesse um cartãozinho. E o cartãozinho diz o seguinte, olha, essa Ferrari é sua por quanto tempo você quiser, todos os impostos pagos, seguro pago, você tem toda a estrutura disponível para uso dessa Ferrari com uma única regra. Ninguém pode saber que você ganhou e ninguém pode ver a sua Ferrari. Só você. Se alguém vir você com a Ferrari ou vir você andando com a Ferrari, ou você, por acaso, mostrar para alguém a Ferrari, nesse dia você perde a Ferrari. Pergunta, faz sentido receber um presente desse e você gostaria de receber um presente com essa abordagem? Com esse cartãozinho. Isso mostra um aspecto que envolve exatamente o que significa o sacrifício de Cristo. Você recebeu algo que dá para pagar todas as Ferraris existentes no planeta e todas as que viessem a existir se esse mundo fosse infinito. Mas a pergunta é, faz sentido se você recebesse esse presente com um cartãozinho assim? Ou você ia querer mostrar para todo mundo a Ferrari que você acabou de ganhar, convidar todo mundo para dar uma volta e coisas do gênero. Independente dos motivos, se fossem egoístas ou não. O fato é que quando você ganha um presente dessa natureza, a primeira coisa que você faz é contar para todo mundo. Ou pelo menos desejaria fazê-lo. Porém, não é isso que acontece. Cristo dá um presente que significa a vida plena, e o resultado de receber um presente dessa natureza é que a gente simplesmente ignora o presente. A gente não conta para os outros que ganhou. Ou a gente guarda o presente e não deixa ninguém ver. Não faz sentido. Por isso, o testemunhar é agradável a Deus. É a demonstração de que eu entendi o que Cristo fez por nós. Eu entendi o significado pleno do que Cristo fez pela gente. Uma coisa interessante, aqui no pensamento que o Luiz acabou de colocar no chat, ele pontua assim, como é que é possível desassociar a missão da ideia de autossalvação? Quando Cristo cita que no final terão vários dizendo, nós operamos milagres em seu nome, nós testemunhamos, e ele dirá, não vos conheço. É muito simples entender isso. Qual é o motivo pelo qual eu testemunho.
Eu testemunho porque eu amo as pessoas ou porque isso me traz mérito? Eu testemunho porque eu quero ver pessoas salvas e entendo a alegria de eu ter encontrado Cristo e não consigo ficar quieto sem contar para os outros? Ou eu testemunho simplesmente pelo desejo pessoal de me mostrar como alguém bom? Essa era a diferença, por exemplo, entre os fariseus, os saduceus, os escribas da época de Jesus, pelo menos a maioria deles, e Jesus. Jesus não fazia questão de ser visto ou seguido pelas multidões, embora fosse seguido. Por várias vezes ele até desviou-se disso, se distanciou ou se ocultou da multidão. Ao contrário disso, cada vez que Jesus crescia no número de discípulos, os escribas ficavam com mais ciúmes, porque eles estavam perdendo adeptos. Quando, na realidade, bastava que eles invertessem a mensagem. Em vez de pregar uma mensagem que estivesse voltada para a sua condição pessoal, pregassem uma mensagem que estivesse voltada para a salvação dos outros. Portanto, a forma de responder a essa dúvida que o Luiz colocou e levanta como uma provocação de discussão na lição é: para que lado está o foco da minha missão? Está no foco de que eu amo as pessoas e quero que elas sejam salvas? Ou está no foco de que eu só estou preocupado em me mostrar para as pessoas? Ou seja, em mostrar a minha Ferrari para os outros? Ou eu gostaria, por exemplo, de pegar essa Ferrari e emprestar para os outros, que é uma coisa bem diferente de mostrar para os outros. Ou seja, eu gostaria de dar a oportunidade de que os outros também usassem a Ferrari. Essa é a diferença da pregação legítima do Evangelho, a forma legítima da abordagem do Evangelho, que nos conduz à salvação plena. Por que que o efeito colateral de pregar o Evangelho é a salvação? Percebe que uma coisa é efeito colateral, a outra coisa é a gente olhar isso como modelo primário. Então, salvação dos outros tem como efeito colateral a minha, por uma razão. Se eu me dedico à salvação dos outros, eu modifico, enquanto estrutura, o meu modelo, a minha questão interna, eu modifico a minha questão interna de foco. Quem está concentrado na salvação dos outros, primeiro aprende toda a verdade. Aí é legal voltar ao verso, o verso de introdução da lição, e lê-lo de trás para frente. Se a gente pega o verso inicial, de trás para frente, qual é o desenho? Conhecimento da verdade. Se eu estou trabalhando na salvação dos outros, eu amplio o meu conhecimento da verdade. Segunda coisa é, se eu amplio o meu conhecimento da verdade, eu entendo o que Cristo fez por mim de forma plena. E, portanto, meu desejo muda na direção de salvar aos outros. O efeito colateral, Deus se agrada disso. Esse é o desenho que acontece quando você se lança na salvação dos outros. Esse é o formato. Bem lembrado, Luiz, o exemplo do gadareno é exatamente essa referência. O que acontece com o gadareno é que imediatamente após ser salvo, se você olha, ele queria seguir Jesus. E Jesus diz o quê? Não. Volta para o lugar de onde você veio e conte aos outros. E ele, ok, se é isso que o senhor quer, é isso que eu vou fazer. E o efeito colateral é que anos mais tarde, quando discípulos voltam àquela região de Gadara, eles encontram uma comunidade grande de crentes, de cristãos ali, que haviam acreditado no testemunho do ex-endemoniado. Ou seja, ele não só voltou cumprindo aquilo que Jesus pediu, mas implantou uma comunidade de crentes e independente de ver ou não Jesus, de encontrar de novo Jesus ou não, ele cumpriu a missão. E é nesse sentido que a gente inverte o modelo. É nesse sentido que a gente cumpre definitivamente o modelo da missão. O que leva àquilo que a gente viu lá na terça-feira, que é a abordagem de o quanto a gente cresce, que é a última parte do verso introdutório da lição, o quanto a gente cresce pelo processo de se doar, pelo processo de se lançar à missão. Então quer dizer que eu lanço-me na missão porque eu vou crescer? Não, porque se eu fizer isso, não acontece o crescimento. Eu me lanço na missão independente disso. O problema é que o efeito colateral é este. Ou seja, quanto mais você faz pelos outros, no sentido do coração puro em fazer, mais isso retorna para você em salvação, em
crescimento, em desenvolvimento, porque mais parecido você vai se tornando com Cristo. Quanto mais você se lança na missão, mais você se molda ao caráter de Cristo. Mais você se distancia daquilo que o pecado produziu. Em outras palavras, quem está trabalhando com o foco correto não tem tempo para fazer besteira. Quem está trabalhando naquilo que é correto não tem tempo para fazer o incorreto. Não dá tempo de pensar nessas coisas. É muito simples entender isso. Pega um barco afundando ou pega um incêndio e tenta salvar as pessoas desta condição. Não dá tempo de pensar em outra coisa a não ser naquilo que está acontecendo naquele momento. Você se concentra plenamente porque você está de frente com a possibilidade da morte, de frente com a condição iminente de destruição. Portanto, não dá tempo de fazer besteira. Você só está procurando mecanismos e formas diferentes de salvar a maior quantidade possível de pessoas daquela calamidade. O problema é que a gente às vezes esquece que o mundo é um incêndio completo. Há uma coisa que eu concordo na doutrina pagã do modelo grego, na doutrina medieval cristã, com relação ao inferno. De fato, existe um inferno. A única coisa é que as pessoas esqueceram o lugar onde ele era. O inferno não é um lugar queimante no abismo de Hades. O inferno é aqui, bem aqui onde eu estou. O inferno queimante é a terra onde eu vivo. O inferno desgraçado, que não para de arder nas pessoas, é o lugar onde a gente vive, porque é uma desgraça em cima de outra desgraça, em cima de outra desgraça. O problema é que acontece um processo de anestesia na gente, e a gente às vezes para de enxergar que o mundo é desgraçado e começa a gostar dele. Quando eu me anestesio com as desgraças do mundo, eu perco o senso de urgência. Eu começo a achar que as coisas estão indo. E quando eu perco o senso de urgência, é nesse momento que eu passo a ter tempo de pensar besteira, de fazer besteira. Agora, quando você está vivendo a urgência, ou seja, ninguém tem tempo de pensar besteira no meio de um incêndio. Ninguém tem tempo de pensar besteira no meio de uma inundação. Não dá tempo de fazer isso. Agora, se eu me acostumar com o mundo, eu vou começar a fazer isso. Portanto, é importante que a gente observe o mundo como ele é, em todas as suas dimensões. Ah, mas quer dizer que a gente vai viver o tempo inteiro frustrado, no mundo não há alegrias? Não, não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que a gente não pode perder a perspectiva de que o mundo vai de mal a pior e as pessoas não estão vendo isso. E vão morrer. É como se eu estivesse assistindo uma catástrofe iminente que as pessoas não estão vendo. E eu tenho a chance de adverti-las. É aquele sujeito que está vendo que um poste vai cair e as pessoas estão embaixo e não estão percebendo. E ele começa desesperadamente a gritar para elas para ver se elas percebem. Ele pula, ele grita, ele faz sinal, porque ele está de longe, ele não vai conseguir chegar em tempo de tirá-las debaixo do poste e ele está advertindo. Eu não posso perder essa perspectiva em relação ao mundo. O mundo vai de mal a pior e caminha para a destruição. Se eu perco isso de vista, eu perco a referência da missão. E essa é uma das questões bastante presentes nos apóstolos, em Cristo, nos profetas. Eles viram de frente a desgraça que o mundo é e adquiriram um senso de urgência na missão. Isso não significa que eles não foram felizes, não significa que eles não usufruíram da benesse da criação de Deus no mundo, mas eles, quando viam gente no mundo, imediatamente lhes recorria à mente o fato de que o mundo vai de mal a pior. Portanto, eles viviam uma dupla dimensão. O agradecimento pelas bênçãos que Deus dava, por eles enxergarem o mundo como algo criado por Deus, as maravilhas, a beleza da natureza, a beleza das coisas que Deus fez, o amor de Deus presente nas pessoas que o aceitam, isso tudo era visto por essas pessoas e eles ficavam felizes com isso. Os discípulos ficavam hiper felizes quando assistiam alguém sendo curado, como Jesus também ficava. Porém, isso não era suficiente. A alegria verdadeira acontecia quando eles assistiam à salvação, à conversão de alguém. Como Jesus mesmo pontuou, há muito mais alegria no céu por um pecador que chega ao arrependimento do que 99 justos que dele não precisam.
Essa é a perspectiva de urgência. Por isso, quem se doa no processo da salvação cresce e enche o coração de alegria, porque ele vai vendo a maneira maravilhosa como o Espírito Santo vai transformando as pessoas, e isso enche de desejo para continuar fazendo cada vez mais isso. É nesse sentido que o crescimento acontece no processo, porque é um crescimento no sentido de que você começa a liberar aquilo que você aprendeu e aprende mais. Ninguém enche copo cheio. Para o copo se encher de fato, você precisa esvaziar o copo. Não dá para encher se não tiver para onde vazar água. Não tem o que fazer. Você precisa esvaziar para poder encher. Quanto mais você libera, mais você adquire novos elementos, novos conhecimentos, novas perspectivas. E aí vem uma outra razão para testemunho, que é a razão da fidelidade. E essa é uma palavra que às vezes é mal compreendida por algumas pessoas. O que significa ser fiel, no sentido pleno da palavra? Ser fiel é você abrir mão daquilo que você decide de você mesmo. Ser fiel não é só ser ético para com Cristo, não é só não trair Jesus. Isso também faz parte da fidelidade, mas não é só isso. Fidelidade é a entrega plena, é o sentido de você chegar para ele e falar: eu entendi o significado de salvação, eu entendi que a vida que o Senhor quer para mim não é essa, é eterna, portanto, essa já não me interessa mais. A única coisa que me interessa nessa vida é o que o Senhor quer que eu faça e o que o Senhor quer fazer de mim. Isso é fidelidade. Fidelidade é fazer o que Cristo fez. Cristo vira para Deus e diz: não me interessa o que acontece comigo nessa vida. Eu vim aqui para um propósito, portanto, cumpre em mim o propósito. Me glorifica. Assim Jesus diz no capítulo 12, 13, 14, 15 e 17 de João. Me glorifica, ou seja, me mata, porque é isso que eu vim fazer. Me glorifica, me põe na cruz, porque é isso que eu vim fazer. No contexto bíblico, esse é o chamado de Cristo para conosco. Cada um que quer me seguir tem algo para fazer antes. Que algo é esse? Toma a sua cruz, põe nos ombros e me segue todo dia. Esse é o desenho. Fidelidade tem a ver com isso. Fidelidade quer dizer isto. Okay? A referência de fidelidade é essa. Nesse contexto, aparece uma outra referência importante ao elemento de fidelidade, que é o cumprimento do mandamento de Cristo. Qual é o mandamento essencial de Cristo? Há vários deles espalhados pela Bíblia, mas há um que é recorrente, aparece várias vezes repetido da mesma forma. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Querem ser meus discípulos? É muito fácil. É só fazer o que eu mando. Essa é uma leitura interessante dos textos de João na ceia, no sermão de Jesus ou na conversa de Jesus com os discípulos durante a ceia. É muito fácil ser meu amigo. É só fazer o que eu mando. Aliás, está aí uma boa dica para a gente chegar para as pessoas que a gente quer ter como amigo. É só para chegar para elas e falar: você quer ser meu amigo? É muito fácil, faz o que eu mando. O problema é que Jesus completa a frase dizendo: uma só coisa vos mando, que vos ameis uns aos outros. Portanto, ser fiel é cumprir o mandamento de Cristo, amar até a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte de cruz. A morte da traição. Este é o desenho de amor esperado por Cristo para conosco. E é com esse nível de amor que tem como expectativa nada mais do que a salvação, independente do que venha a acontecer. É esse o sentido do cumprimento do mandamento e da fidelidade a Deus. Embora a fidelidade tenha um monte de outros aspectos igualmente importantes, o central é este. Porque quem for neste elemento central fiel, será nos outros. Agora, quem for nos outros, não necessariamente será nesse. Eu posso ser fiel em um monte de aspectos paralelos do Evangelho. Dízimos, ofertas, trabalho, ações humanitárias. Eu posso ser fiel em um monte de coisas dessa natureza, mas se eu não tiver o ponto central da fidelidade, que é o amor de Cristo no coração, para a salvação das pessoas no sentido pleno,
os outros aspectos podem virar aspectos pura e simplesmente de legalismo. E aí voltamos ao ponto da observação do Luiz Paulo lá no início, que é a questão de as pessoas que ao fim da estrutura, ao fim do caminho, vão chegar para Cristo e falar, mas nós fizemos tudo o que o Senhor mandou, operamos sinais e maravilhas, pregamos o Evangelho, etc. E ele vai virar e dizer, não conheço vocês. Porque o ponto central não existe. A motivação estava errada. O modelo estava fora do contexto. Dentro dessa abordagem, a gente vai à questão central da lição dessa semana, que é a motivação. Ou seja, o que me motiva ao Evangelho? Por que razão eu prego o Evangelho? Por que razão eu transfiro para as pessoas? Paulo tem uma referência para isso que ele diz, a pregação central é Cristo e este crucificado. Numa outra abordagem, você vai encontrar também no Novo Testamento a referência, o amor de Cristo nos constrange. Qual é a motivação central da pregação do Evangelho? A motivação central da pregação do Evangelho é entender a morte de Cristo, no sentido completo dela. Primeira referência é entender que a morte voluntária ou vicária de Cristo, substitutiva de Cristo, tem como ponto de ancoragem, como ponto central na sua abordagem, o desejo de Deus de que o ser humano tenha uma segunda chance de perceber a besteira que fez em se distanciar dele. Portanto, a morte de Cristo não é uma bronca ao ser humano, é uma demonstração de que ele não entendeu bem quem Deus era e tem uma segunda chance de escolher. Esse é o primeiro sentido. A segunda parte da morte de Cristo é que ela não depende de nada que eu faça. Ela é voluntária no sentido pleno. Mesmo que eu rejeite, ele morreria. Mesmo que toda a humanidade rejeitasse, ele ainda assim morreria. Mesmo que ele tivesse certeza de que todos os seres humanos se perderiam, ele teria morrido. E isso é uma coisa que parece não ter lógica, mas tem toda a lógica do mundo. Porque a salvação não diz respeito só a quem está perdido, diz respeito a quem está salvo. Havia um universo inteiro que precisava entender o amor de Deus. Mesmo que todos os seres humanos se perdessem, o universo estaria salvo. Porque o paradigma do universo é o livre-arbítrio. Portanto, o primeiro paradigma da motivação de amor no processo da salvação é a liberdade de escolher. Ou seja, Cristo grita com todas as forças as advertências do pecado. Mas ele continua dizendo, eu só posso gritar, eu não posso escolher. Eu só posso advertir, eu não posso escolher por você. Eu só posso avisar, mas não posso fazer por você. A única coisa que eu posso fazer é criar as placas de advertência. E a maior placa de advertência que existe sobre o pecado chama-se cruz. É uma placa de um tamanho universal, que adverte. O salário do pecado é a morte. O lado de trás da cruz, que é a ressurreição, adverte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, há uma questão que paira sobre a morte de Jesus, que é essa segunda questão. Ou seja, ele teria morrido mesmo que todos rejeitassem. Portanto, não é a minha escolha que implica a morte de Cristo. É a dele que implica a minha vida ou morte. É o caminho inverso. E esse é o sentido do amor de Deus. Na carona disso, se a gente observa a sequência do fenômeno, uma vez que ele fez isso em primeira instância, ou seja, nos amou enquanto ainda éramos pecadores, buscou a nossa salvação enquanto ainda estávamos em pecado, vem a terceira instância, que é ele não mete o pé na porta e derruba a porta. Ele só bate. A fechadura do lado de dentro, ele não mete o pé na porta. E ele fica batendo insistentemente, até que eu não escute mais, ou até que eu jogue fora a porta. E aí não tem mais onde bater. Mas enquanto existir porta, ele vai continuar batendo, com uma promessa. Se você abrir, se eu abrir, ele entra, ceia comigo e eu com ele. Ou seja, viramos
família de Deus, ou seja, voltamos à casa. Esse é o contexto do motivado pelo amor. O que significa que o amor não muda as pessoas. O amor propõe que as pessoas escolham mudar. O amor não força as pessoas. O amor mostra o que precisa ser feito. Por isso que o texto que a gente abriu, o desenho da lição, termina com o conhecimento da verdade. Por isso que o texto que a gente leu de Tiago, no capítulo 5, pontua o que acontece a partir da pregação da verdade. Aquele que prega a verdade, acontecem duas coisas dentro do fenômeno. O erro, ele vai para o esconderijo e o acerto vem à tona. Mas para que o acerto venha à tona, que é a primeira parte do texto, ou seja, se você salvou alguém, salvou da morte. O acerto implicou numa escolha livre de aceitar a salvação. A corda você joga, mas segurar a corda não é responsabilidade sua. É de quem queira a salvação. Ele pode olhar a corda e empurrar a corda. Ele pode olhar a boia e devolver a boia. Ou ele pode se agarrar na boia ou na corda e ser salvo. A escolha continua sendo livre. Eu tenho uma escolha para fazer, é não parar de jogar a corda. O outro tem a escolha dele para fazer, que é segurar ou não segurar a corda. Portanto, faz parte do modelo da salvação a advertência tanto da questão da possibilidade de salvação, quanto a advertência dos erros existentes no caminho, que é diferente da acusação dos erros no caminho. Uma coisa é você acusar do erro as pessoas no sentido de denegri-las. A outra coisa é mostrar a estupidez que o pecado leva as pessoas de não enxergar o tamanho do erro que está no seu nariz, à sua frente, e ele não está percebendo. Ou seja, o poste está caindo na cabeça e o sujeito não está vendo. E ainda está batendo palma, feliz da vida embaixo do poste, que vai bater na muleira e vai matar. Portanto, há dois aspectos importantes do modelo de salvação. Salvação não é uma mensagem de panos quentes, bonitinha, salvífica, que esconde o pecado. Não, salvação é algo que mostra o tamanho do pecado, mas igualmente mostra a amplitude da graça que absolve o pecador arrependido. A pergunta é, eu quero continuar no pecado ou quero admitir o erro e modificar a estrutura? A estupidez do pecado é exatamente o fato de que ele nos leva a ficar chafurdando na lama, a ficar repetindo os erros e não a modificá-los, pelo simples fato do ego pueril de não admitir o erro, de não admitir que existe pecado. Quando, na realidade, não existe outro jeito de chegar à justiça de Cristo que não seja a percepção do erro. É exatamente essa a missão do Espírito Santo, se a gente encontrar a descrição da sua missão no capítulo 14 e 15 de João e 16. A descrição do que o Espírito Santo vem fazer, na essência, é convencer o mundo do seu pecado, levá-los ao amor e justiça de Cristo para a sua conversão plena e aceitação da graça. E, por fim, a percepção de que existe um juízo que inocenta o pecador. Isso é graça. O problema é que se eu não passo pela primeira fase, então tanto a justiça quanto o juízo são ruins, são desagradáveis. Mas se eu me convenço do pecado, a justiça e o juízo são felizes. Não existe festa maior do que o juízo, do que o julgamento. É só olhar para Israel. A maior festa de Israel era a festa do juízo. É o dia da expiação. Porque é a festa da graça. É a festa que mostra que Israel foi inocentado por um Deus que lhe defende. Mas ele teve que aceitar antes que era pecador. Portanto, quando a gente olha o Evangelho, a motivação do amor é o amor bíblico, não o amor fútil, que é uma das deturpações do Evangelho atual. O Evangelho atual é uma proposta de evangelho fácil, onde eu não preciso resolver os problemas do pecado. Eu posso continuar pecando e Deus continua me amando. Isso não é verdade. A cruz é a maior prova disso.
Quando eu digo que Deus me aceita enquanto pecando, eu estou dizendo que a cruz não fez sentido e que Deus é masoquista. É isso que eu estou afirmando. Mas quando eu digo que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador a ponto de morrer por ele, o que eu estou dizendo é: Deus aceita todo e qualquer pecador que o procure, não importa o tamanho do pecado que tenha, desde que, confessando o seu pecado, tenha desejo de abandoná-lo. Esse é o desenho do amor cristão. O amor cristão não é um olhar fútil para a vida humana, no sentido de que eu não ligo para quem você seja. Não, não é disso que se trata o amor. Sim, eu ligo exatamente para quem você é e exatamente por isso é que eu estou te advertindo. Eu gosto tanto de você que eu preciso te avisar que você está errado. Eu gosto tanto de você que eu preciso avisar que se você continuar nessa direção, o fim é trágico. O sujeito que cruza os braços e não liga é o sujeito que na borda de um prédio, o sujeito está para cair no precipício, ele fala: eu te amo, joinha, eu te amo. Legal, e o sujeito caminhando para o precipício. E eu continuo dizendo para ele: vai na fé, eu te amo. E ele vai na fé e dá o próximo passo e cai do prédio. Isso não é amor, isso é ignorância. O amor cristão é um amor pleno, que entende a dimensão completa do que significou o sacrifício de Cristo e da transformação necessária resultante desse amor. E é para isso que nós somos provocados a observar, atender e a absorver de forma completa a missão. Como introdução, essa é a lição a que fomos chamados como abertura de pegar as últimas 3 lições que estudamos. E agora o que eu faço com esse pacote enorme de conhecimento dessas 3 lições? Eu vou para o mundo e digo para o mundo: Cristo morreu, Cristo está chegando. No intervalo entre essas 2 coisas, resta uma decisão para tomar. Eu quero que ele volte ou quero que ele fique bem longe? Eu aceito o que ele fez ou eu não quero esse presente? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta que paira dentro do desenho do cristianismo. Eu terminaria com o verso, com o texto que está no fim da lição, lá na sexta-feira, abordando toda a dimensão desse modelo do testemunho, dessa forma de enxergar testemunho. O texto é um texto de Atos dos Apóstolos, se você quiser acompanhar, está lá na lição de sexta. Diz assim: a perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em um grande impulso para a pregação do evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra aqui nesse lugar e havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo, despreocupados com relação à tarefa que haviam recebido do Salvador: ir a todo mundo, esquecendo-se de que a melhor maneira de se obter a força para resistir ao mal é o trabalho árduo. Começaram a pensar que o mais importante seria proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo, em vez de instruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não o conheciam. Corriam o risco de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já havia sido alcançado. Em outras palavras, essa é a introdução da igreja de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. A missão é o inverso disso. A missão é ir ao mundo e pregar, porque se eu fico como o bebê gordinho tomando papinha de maisena, uma hora isso infla e eu estouro. Não é assim que funciona. O desenho é: vá ao mundo, prega o evangelho. Caso contrário, vomitar-te-ei da minha boca. Outrora fosses frio ou quente, mas porque és morno. Então, esse desenho é o desenho desse texto de Atos dos Apóstolos, página 105. O que eu espero é que Deus nos abençoe, nos ilumine durante a lição desse trimestre, para que a gente entenda todas as dimensões da missão e, mais do que isso, arregace as mangas e cumpra a missão. Se a gente fizer isso, há uma garantia. A garantia é a promessa de Cristo de voltar e buscar os seus filhos, que é o que Pedro nos descreveu de: enquanto a gente aguarda Cristo chegar, a gente apressa a sua vinda na pregação do evangelho. E oxalá isso se materialize com a volta de Cristo ainda na nossa geração. É o que a gente espera, é o nosso sonho de consumo, e é nesse sentido que a lição desse trimestre vem bem a calhar. Sendo assim, bem-vindos ao novo trimestre.
Bem-vindos a essa nova lição. Se ninguém tem nenhuma questão, nenhuma dúvida, daqui para frente nós temos um risco, e eu já vou adverti-los. O risco é de que enquanto a gente vai conversando, alguém puxe a tomada e desligue a energia no nosso bairro. Porque chegou ontem uma carta dizendo que às 11h20 cairia a energia no bairro em que a gente está como manutenção da rede elétrica. Então, são 11h21, não caiu ainda, a gente tem tempo para alguma colocação, alguma partilha, alguma coisa que alguém queira contribuir, ou para orar. Uma das duas coisas a gente pode fazer daqui para frente. Mas se caírem, vocês já sabem que caiu porque acabou a energia. Okay? Alguém quer colocar mais alguma coisa ou alguma dúvida em relação à discussão da lição dessa semana? Queria que você comentasse assim, sobre a atitude, né, que muitas vezes nós tomamos, que é a atitude do filho pródigo dentro de casa, né? Ele ficou e aí o outro foi embora. Quando voltou, o pai sai correndo para abraçar. E muitas vezes essa é uma atitude que a gente toma, enquanto Deus está feliz porque pessoas estão voltando e muitos que saíram da igreja vão voltar. Às vezes a gente tem essa atitude de não compartilhar da alegria, de apontar dedo e falar, esse aí voltou, rebatizou, mas não sei não sei se ele... A essência disso está no texto de Tiago. O texto de Tiago é exatamente para esse tipo de condição, ou seja, aquele que estava na verdade, abandonou a verdade, retornou e foi salvo da morte. Isso diz respeito exatamente ao foco, de onde está o desenho de amor cristão. Ou seja, eu de fato quero que as pessoas sejam salvas ou eu quero que as pessoas sejam vingadas? Essa é a grande questão. Eu quero que as pessoas mudem o seu comportamento e se arrependam, ou eu quero que as pessoas sofram aquilo que me fizeram sofrer? Essa é a grande dificuldade do ser humano. Para isso, a gente tem que olhar para a Bíblia, todos os exemplos dessa natureza. Eu acho que o melhor exemplo disso na Bíblia, tirado Jesus, obviamente, que é o exemplo máximo, mas o melhor exemplo dessa dimensão de salvação é Davi. Não tem ninguém que sofreu na mão de Saul mais do que Davi. E Davi sofria com o não arrependimento de Saul. Apesar de tudo que Saul fazia para ele, Davi amava Saul a ponto de querer que ele fosse salvo. E por várias vezes tentou que Saul se arrependesse. Mas não foi possível. Tirado Jesus, esse acho que é um excelente exemplo de sofrimento versus a demonstração de amor. É uma questão central da pregação do Evangelho, da forma como os cristãos deveriam olhar para o Evangelho. Mas a tendência nossa é a tendência de vingança. A tendência nossa é, de alguma forma, querer que aquilo que se fez seja pago. Entendeu? Aquilo que se praticou sofra como pagamento. É a tendência humana. O desviar-se disso depende da aproximação de Cristo e entender, porque não tem nada melhor do que olhar para Cristo e entender tudo que a gente fez contra Ele. E ainda assim Ele continua nos amando. É o que você falou, né, de que ele fez tudo para salvar a Judas, né? Apesar de toda a traição. Até a última instância, até o último momento. Como fez por Pedro. A diferença é que Pedro entendeu e Judas preferiu esconder. Só isso. Mas a ação de Jesus para com Pedro e para com Judas é idêntica. O mesmo olhar, a mesma estrutura eterna. Se você olhar o olhar de Jesus para Judas no jardim de Getsemane e o olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro o traiu, negando, olha a descrição desse olhar de Cristo para os dois no texto do Desejar de Todas as Nações. A cena é a mesma, a perspectiva é a mesma, o olhar terno. O que mais constrangeu Judas a ponto de ele sair quase que louco da cena é o olhar de Cristo de compaixão. A mesma compaixão com que ele olha Judas endurece o coração de Judas. A mesma compaixão com que ele olha Pedro amolece em definitivo, quebra o coração de Pedro. O olhar foi o mesmo, a reação foi inversa. Apesar da traição. Os dois casos são traição.
Alguma colocação mais? Se não temos, vamos orar e nos vemos na semana que vem para a próxima lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estudarmos com liberdade a Tua palavra, mas principalmente pela oportunidade que nos concedeste de desempenharmos um papel na missão de salvação. Te agradecemos porque, na Tua infinita sabedoria, percebestes que esse trabalho, essa forma de nos lançarmos à missão, também contribuiria para a nossa própria salvação. E por isso te agradecemos pela oportunidade e te agradecemos pela salvação em Cristo. Te pedimos que nos dê a iluminação do Espírito, a compreensão plena da Tua palavra, mas principalmente que esse mesmo Espírito implante em nosso coração o amor que nutre a esperança de salvação dos nossos queridos e dos nossos semelhantes. Dá, Senhor, que nos concentremos na missão e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.